Seria um milagre, né? Mas eu acho que cumpre aqui só informar o ouvinte, porque a gente não fechou esse tópico de maneira adequada no bloco anterior. E é importante falar que sobre a transferência dos presos do PCC, foi a Justiça de São Paulo que determinou as transferências, mas a Polícia Militar, aí então, sob tutela do Executivo, colocou mais de 21 mil homens nas ruas, prendeu mais de 200 pessoas e capturou outros 200 foragidos. Da mesma forma, o presidente Bolsonaro, portanto, no âmbito do governo federal, amparado aí também pela força da Polícia Federal, ele promulgou o quê? A garantia da lei e da ordem, né? Ele que decretou isso. Isso possibilitou a segurança externa dos presídios para os quais esses líderes do PCC foram transferidos. Então, assim, sem uma articulação entre Executivo, Judiciário, Polícia Militar, Polícia Federal e inclusive as Forças Armadas que cederam os aviões para transportes desse preso, isso não teria acontecido. Então, se de fato essa foi a frase do procurador, ele se equivocou em guardar para si todo o crédito por essa ação. A Polícia Federal, inclusive, ela atua, e agora com mais ênfase ainda, contra o PCC. Há uma semana, na Operação Cravada, a qual a gente se referiu aqui, mais de 34 suspeitos do núcleo financeiro do PCC foram presos, né, e eles movimentavam, esses gerentes aí do tráfico, movimentavam mais de R$1 milhão por mês. E agora, numa nota pessoal, eu acho que assim, ser jornalista não é sinônimo de ser honesto, muito menos de ter compromisso com a verdade, né? O Raul Seixas já dizia, não preciso ler jornais, mentir sozinho, eu sou capaz. O compromisso com a verdade é uma coisa que transcende rótulos e vai dialogar com o caráter de cada pessoa. E transcende profissões. Na verdade, eu só falei algo que você fala que normalmente, né, Caio? Você tudo bem, Fefito. Vamos voltar aqui para a pauta. Só antes de você voltar, assim, o que está na matéria acerca desse assunto que você traz de volta aqui... E procurador não, promotor. Só corrigindo. O promotor, ele diz que é uma ação que tem que partir de um consentimento do Estado, mas o Estado, seja no âmbito federal ou no âmbito estadual, não é o que decide, ele é só provocado a partir de uma decisão judicial e aí sim vai seguir adiante com os trâmites burocráticos para isso. Ele não escolhe o lugar, ele só reage a uma provocação judicial, é o que está na matéria, pelo que eu entendi, a qual o Fefito se referiu aí. Vamos ficar nesse assunto da pauta do sobre Senado? A frase, né, do senador. É o seguinte, vamos lá, quem é Tasso Gereissati, né? O Tasso Gereissati, ele é filho de senador. Ele foi governador do Ceará 3 vezes. Ele foi presidente do PSDB, presidente tucano em mais de uma ocasião. Está no seu 2º mandato, ele próprio, como senador. Ele representa uma das maiores oligarquias políticas e econômicas do Nordeste. A família dele é dona de uma rede de shopping centers, né, com destaque aí para a rede Iguatemi. O Tasso Gereissati é uma das viúvas, das tantas viúvas da velha política, num partido que está aí com a sua reputação tisnada e em plena crise de identidade, que é o PSDB. E ele pertence àquela forma antiga de fazer a política de furna, de gabinete, de bastidores. Só para dar uma ideia aí, um pano de fundo para o ouvinte. O irmão do tucano Tasso se chama Carlos Gereissati, e ele é o maior doador de campanha, adivinhem de quem? Do senhor Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que nem tucano ele é do Democratas, mas isso para eles não faz a menor diferença. O Carlos Gereissati doou nada menos do que R$500 mil para a campanha do senhor Rodrigo Maia. Portanto, o Carlos Gereissati é o 2º maior doador de Rodrigo Maia. O maior doador é o povo brasileiro, né? R$700 mil de dinheiro público para garantir os 74 mil votos do Rodrigo Maia. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a velha política, ela lembra muito aquela poesia de nome muito sugestivo do Carlos Drummond de Andrade, que se chama A Quadrilha, né, que falava João amava Teresa, que amava Raimundo. Aqui é a mesma coisa. O Tasso é irmão do Carlos, que doou para Maia. É assim que funciona. Então, quando ele sugere que o presidente fique calado, ora, nós todos aqui somos críticos aí ao tom e às falas não presidenciáveis do Jair Bolsonaro. Agora, fica muito difícil explicar a ampla maioria, por exemplo, no primeiro e no 2º turno das votações da Câmara. Ora, se fosse um desastre absoluto, como que isso foi conquistado? O ponto-chave aqui,
quando o Tasso Gereissati vai falar sobre a relação entre o Poder Executivo e o Legislativo, ele diz o seguinte: a relação do governo com o Congresso é horrorosa. Só que ele errou muito no adjetivo. O correto seria falar que é uma relação independente. E talvez isso cause o verdadeiro espanto nele, o fim do presidencialismo de coalizão. Um Congresso hostil e vigilante, ele é, por definição, independente, certo? E ele é obrigado a votar segundo as suas próprias convicções e interesses, sem o Executivo conseguir influenciar dentro da barganha política. Essa frase do presidente Bolsonaro aqui é emblemática disso. Olha, a bola está com o presidente do Senado, eles que decidam por lá. É isso que se espera numa república, pessoal. Tripartição de poderes de Montesquieu. Você tem o executivo, o legislativo e o judiciário. Eles são os poderes, eles deveriam ser, né, independentes e harmônicos entre si. Um fiscaliza o outro. É assim que uma república funciona. Agora, ele é da turma, né, da velha guarda tucana, que estava acostumado com o quê? Como que o Fernando Henrique conquistou os votos para a reeleição? Como que o PT conseguia ampla maioria para aprovar suas medidas provisórias? A gente sabe muito bem o que era feito isso. E, de novo, eu volto ao ponto. Em 2017 e 2018, existia Rodrigo Maia, existia Centrão e também existia o senhor Tasso Gereissati. Então, por que eles não lograram êxito aprovando a reforma da Previdência e poupando o Brasil aí de 2 anos de déficit fiscal? Por que eles não conseguiram e o governo Bolsonaro consegue? Porque consegue mobilizar as pessoas, colocar o povo na rua para justamente fiscalizar o poder legislativo. Então, assim, é só a gente olhar as variáveis do processo para ver que as colocações do Tasso são um desatino e soam muito mais como lamento e nostalgia de uma influência que ele não tem mais.